Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal ProDops. Você que caiu nesse vídeo, ele faz parte da formação de engenheiro de confiabilidade ProDops. Então, alguns dos assuntos pode ser que fiquem confusos se você não faz parte, mas a maior parte, a abordagem pode fazer muito sentido e você já acompanha como a gente faz a engenharia de confiabilidade aqui dentro do framework ProDops. E agora eu falo com você que faz a formação. A gente encerrou um primeiro ciclo, que ele é muito mais abstrato, muito mais teórico, aonde eu introduzo o que eu chamo de Observability Driven Design, ou seja, conduzindo a própria construção ou melhoria de um produto a partir da observabilidade. Trazendo o Observability Driven Design aqui para frente, ele nasce já nos interesses da empresa. Então, fazendo um super resumo para vocês, eu montei um cheat sheet que está lá na pasta com o material do curso, compartilhado com vocês, onde a gente vai fazer um super resumo do que nós vimos até aqui. Então, trazendo a observabilidade para frente, trazendo a observabilidade junto com os interesses da empresa, a gente tem uma série de ruídos que são comuns de interesses. Lembrando que um produto são interesses também da empresa, não é só do cliente, como muita literatura prega, ou foca demais, mas tem muito interesse da empresa, das próprias equipes e da tecnologia envolvida. Dentro dos interesses da empresa, a gente tem perspectivas diferentes dos executivos, perspectiva do que eu chamo de middle management, de toda aquela cadeia de liderança intermediária que tem expectativas que podem conduzir a uma interferência no roadmap que prejudica a companhia como um todo, além de todas as oportunidades que a gente está vendo ali no case de construção da Magazine de Ceará, uma empresa fictícia baseada em cases reais. A gente tem um roadmap compartilhado na companhia que ele sofre bastante com todos esses interesses, provocando mudanças ou causando um mau entendimento de como deveria as coisas serem entregues, serem construídas. Então, quando eu trago a observabilidade para frente, seguindo a nossa estratégia do ProDops, tudo que eu construo é baseado naquelas três regras de ouro. Como é que eu coloco o mais rápido em produção? Como eu jogo um incidente mais para longe e como eu reajo e de imediato. Tudo que eu construo baseado nessas regras de ouro, trazendo a observabilidade para frente, como eu já mostrei para vocês, a gente traz o calor de toda a operação. A operação vai dizer como nós vamos construir e a construção vai entregar aquilo que foi material, aquilo que foi pensado, na verdade, vai materializar aquilo que foi descoberto ali na fase de discovery. A gente fez, e principalmente quem já fez a formação de ProDops e ProDops Deliver, a gente usa muito uma ferramenta de pré-morte, onde o engenheiro de confiabilidade já nasce ajudando a melhorar ou até construir esse roadmap compartilhado. Aqui no nosso case, nós trouxemos interesse da empresa, vários interesses que acontecem em paralelo. Quando eu trago o conceito do ProDops aqui junto, existe um artefato que nós chamamos de Smart Contracts, que são a captura em números dos interesses de alta executivos, mas também dos médio executivos, e como a gente transforma isso num roadmap que faça sentido. Então, um novo negócio está sendo construído na Magazine de Ceará, que é a compra de grupo. Como é que ele vai se harmonizar com o roadmap da companhia? Para isso, o que é que a gente faz no Observability Driven Design? Nós começamos a construir a linguagem ubíqua. Trazendo o conceito do Domain-Driven Design, a linguagem ubíqua é o mais importante, é onde eu conecto TI e negócio. E aí, agora eu vou simplificar Observability Driven Design para ODD. No nosso ODD, nós temos três grupos de ações que eles não necessariamente são sequenciais, eles podem ocorrer em paralelo, mas geralmente eu trabalho nessa ordem que a gente vem demonstrando no curso. Eu conecto e começo com o negócio, estabelecendo os domain events de quê? Das áreas de negócio que já definiram ali o conjunto inicial. Então, quando inicio um discovery, geralmente eu já tenho um desejo, já tenho um business case em alguns cenários. Não importa se é ágil, se é tradicional, se é clássico, gestão de projetos, a partir ali do desejo de como aquilo vai funcionar, da captura de como os atores vão operar, existe.
domain events, que a gente consegue desenhar a jornada com base nas user stories ou nas features, não importa o modelo. Esses domain events, eles nascem de touch points. Aqui, é, eu já expliquei bastante, precisa assistir os outros vídeos, mas os touch points são momentos onde serão lançados eventos que os atores podem observar e podem interagir com a plataforma. E os domain events são os eventos e os sinais lançados entre os domínios de uma plataforma. Então, pegando aquele backlog simplificado, a partir da release que foi combinada, e essa release, eu sempre preciso definir contrato de release para ela, onde esse contrato vai virar SLA. Esses contratos vão virar o combinado do que nós precisamos entregar com a área de negócio. Então, esse primeiro trabalho que nós fizemos de mapear a jornada com domain events, ele já começou a trazer um cheiro para a gente, de engenheiro de confiabilidade, de quais os subdomínios ou os contextos delimitados. Então, a gente escolheu um tema junto com o negócio para trabalhar em primeiro lugar. O tema escolhido foi a formação de grupos, aqui dentro do roadmap. Nessa formação de grupo, eu já consegui direcionar uma primeira versão, sempre lembrando das três regrinhas clássicas, e aí eu consegui avançar aqui dentro do DDD, onde daquela jornada eu posso expandir para fazer todo um event storm. Então, observa que existem várias literaturas aqui que foram construídas depois do Domain Driven Design, então tem zero invenção aqui no ODD. Esse Event Storm e todas essas fontes já estão nos slides de vocês, lá nas pastas. Esses Event Storms, eles representam todos os touch points e todos os eventos que serão lançados, então a gente trabalha já padronizando até o nome da métrica, quais tags que vão representar toda essa jornada. Esse passo inicial ajuda a descobrir os bounded contexts. Então, eu consigo descobrir que contextos delimitados fazem parte dessa jornada que me ajudam na construção do Product Deck, que eu já apresentei para vocês, tem aqui no canal e tem no site da Produto Reativo. Ajuda, inclusive, a encontrar os times necessários dessa release. Muitas vezes a gente monta uma equipe pensando, já usando um team topologies, ou pensando em alguma estrutura específica do time, sendo que o time necessário para a entrega vai nascer da necessidade de delivery. De nada adianta eu montar um time conceitual se eu não sei como eu vou entregar. E eu ainda não sei nessa fase como eu vou entregar. Observa que eu estou numa fase de inception. Eu estou construindo ainda a ideia, mas só pelo mapa de eventos eu descobri os bounded contexts e já descobri as equipes, ou pelo menos os responsáveis, ou um cabeça de cada equipe, pelo domínio que eu identifiquei, que são necessários para fazer isso funcionar. Ou seja, todo o plano de acionamento ele já pode ser pensado, negociado, planejado. E todo esse time, com esses responsáveis ou cabeças responsáveis, precisam participar de todas as discussões daqui para frente sobre aquela release. Com base nessa jornada mapeada, e eu escolhi uma primeira release, que foi a formação de grupos, eu consigo fazer um subconjunto. Então, estão eventos específicos, onde a gente já viu, inclusive, num vídeo público que eu mostrei na semana passada, ou há 2 semanas aproximadamente, mas está aqui o link na descrição. Eu tenho um subconjunto daquele Event Storm que eu consigo materializar tanto em SLO e SLI. Em ferramentas como o Datadog, você tem o SLO como um produto, mas SLI se chama de monitors, então você consegue já definir alguns combinados. Não necessariamente, lembre, estamos numa fase de inception, não existe código ainda. Eu estou trazendo a observabilidade para ajudar a escrever o código. Então, eu já saio com todo o plano de acompanhamento, identificando todos os grupos principais de falha, sempre naquele pensamento do TDD. Falha primeiro, sucesso depois, faço funcionar. Então, vindo nessa
Nessa mentalidade, eu já construo dashboards de acompanhamentos daquele event storm específico da primeira release, que é um subconjunto das funcionalidades, trazendo as falhas em primeiro lugar, só questão de organização dentro dessa mentalidade, e o sucesso de como ela vai funcionar. A gente já desenhou juntos. E no nosso último encontro, a partir desse estabelecimento dos events, dos domain events e dos contextos, eu estou encontrando os domínios, eu vou avançar para encontrar os contratos necessários. Para isso, eu preciso entender o modelo de persistência. Esse modelo de persistência vai me ajudar, inclusive, a separar o que é analítico de transacional. O que a gente viu são ferramentas específicas para cada um. Não adianta querer unificar todo o modelo de dados numa única ferramenta, num único parque, etc. Geralmente ele vai ser complexo, mas vai ser pelo menos de duas utilidades diferentes, o que é analítico transacional. A gente está nesse momento do curso vindo só o que é transacional, porque vai ajudar a desenhar o que precisa ser feito e acionar quando for para a produção da forma correta. O analítico a gente vê mais na frente, em outro módulo. E com esse modelo que a gente construiu em conjunto, nós identificamos o tipo de mutação das entidades. Então, dentro daqueles grupos de mutação, a gente estabeleceu que é o maior calor, quanto mais volátil é a entidade, mais frágil ela é, os erros são maiores e às vezes são mais ocultos. Então, a gente consegue priorizar como construir a observabilidade e fizemos juntos um aperfeiçoamento da Service Blueprint, onde a partir desse conjunto de entidades e do calor que elas têm, como é que eu aplico a arquitetura que entrega isso, identifico os componentes em cima de cada uma das entidades, extraio uma arquitetura específica e aí aonde nós finalizamos essa primeira parte. Nós vamos construir a partir daí uma matriz de confiabilidade, que eu não vou desenhar ela do zero aqui, vou fazer alguns comentários específicos, até porque tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre a matriz de confiabilidade. Então, até o porquê, os motivos, já expliquei sobre ela, ou quem nunca viu, assiste esse vídeo que está aqui na descrição. A matriz, nesse caso específico, o que foi que eu fiz? Só lembrando a regra, todos os repositórios ou aplicações onde a gente tem versionamento, a gente altera o código que estão nas colunas, repete nas colunas para entender as dependências e as peças de infra, principalmente nas linhas. Coluna com linha, eu encontro a intersecção, que significa a dependência que pode falhar. Toda essa dependência, o Dora definiu uma quinta métrica nos últimos anos, chamada métrica de confiabilidade, além das quatro clássicas. Se você não sabe o que é Dora e está assistindo esse vídeo, tem uma playlist aqui do canal onde eu falo só sobre Dora. A quinta métrica, ela foi muito popularizada com a métrica chamada availability, ou disponibilidade. Porque é mais simples, as ferramentas dos APMs, principalmente, já me dão ela de graça, só pela existência do APM e a configuração dele. Mas não necessariamente o Dora define isso. Essa métrica é confiabilidade, ela não é necessariamente é só a disponibilidade. Ela, na verdade, pode ser uma degradação, ela é um KPI específico, onde nessa intersecção da matriz, eu posso ter um número que vai representar o sucesso. Ele pode estar disponível, mas pode estar com falha por dependências aninhadas ou até uma dependência de negócio. O que é que no ODD eu desenhei? Que esse KPI ele vai ser uma validação do contrato. Então, ao invés de ser só a disponibilidade, na verdade a gente vai descobrir os contratos. Cada aplicação ela pode e deve ter uma dashboard específica para ela. Além da dashboard de negócio, do acompanhamento dos domínios, dos eventos de domínio, eu tenho uma dashboard específica para a aplicação, porque o Dora não é de time, o Dora é por aplicação. Eu posso ter um time muito performático com uma aplicação nova e não tão performático com um legado, enfim. Então o Dora é por aplicação. Cada aplicação eu posso medi-la com Golden Signals, que os APM me dão de graça, com o Dora, que é o fluxo que o time e as peças passam, e uma métrica específica, um, utilizando aqui o framework North Star,
uma métrica específica que represente a intersecção. Você pode desenhar a sua matriz com availability, sem problema, é como a maioria faz, pelo menos entre nada e ter a disponibilidade, já saber o impacto e o porquê que a matriz nos ajuda, já é de grande tamanho. Isso encerra a nossa jornada de Inception. Até aqui a gente estava na jornada de Inception dentro do Discover, usando os termos clássicos da engenharia de software, dividida em Inception, Elaboration, Construction e Transition. Eu considero e uso dentro do universo de ProDops que Discover é Inception, Elaboration, sendo Elaboration a transição para o Delivery. E no Elaboration, a matriz de confiabilidade é o que separa essas duas fases. A partir daqui a gente vai começar a definir os contratos. Cada conexão, cada intersecção, ela na verdade troca sinais por meio de contratos. Então, impacta a diferença de front-end, por exemplo, que a gente viu no nosso último encontro, se o modelo é server-side render, se é SPA, isso tudo tem um impacto na confiabilidade, porque eu misturo camadas lógicas e camadas físicas. Então, eu tenho uma forma diferente ou uma boa prática diferente conforme muda a própria estrutura de MVC. E um resumo, finalizando aqui onde a gente parou no nosso último encontro, eu preciso começar a definir agora que contratos são esses, como eles funcionam, em que camadas e como eles vão ser testados. Para eu desenhar essa matriz de confiabilidade na prática, eu tenho duas formas de testá-la. Com testes sintéticos, eu vou lá num Datadog da vida, crio um teste sintético simulando essa conexão do search, por exemplo, do web shop, no caso, aqui o subdomínio do search, com a aplicação search. Uma coisa interessante nessa matriz que eu desenhei, interessante, entre aspas, só para a gente ver os módulos, os domínios, porque eu não sei se isso vai virar microserviço ou eu não sei se é um monolito. O que importa é que o que a gente chama de plataforma web shop, ela tem pelo menos 3 domínios. E eu coloquei aqui esses domínios ainda sem ter essa clareza se no futuro eles virarem microserviços, por exemplo, já existe até um microserviço chamado Search. Tudo que está acontecendo aqui dentro do WebShop, ou parte dele vai para o microserviço, mas, por exemplo, não existe um microserviço chamado carrinho, Shopcart. Então, pode ser que aqui o Shopcart vire mais uma coluna, mas a intersecção das dependências ela já está construída. Ou seja, o Shopcart ele acessa diretamente via a plataforma Web Shop o Magento. Se ele virar um, um microserviço, esse contrato aqui dificilmente vai mudar. Só as peças físicas de repositório, pipeline, etc., que muda, mas o contrato está sendo feito. Então, tem duas formas básicas com algumas variações. Ou eu crio o teste sintético para representar aquilo, ou eu tenho erros customizados, que vai me ajudar a desenhar a própria aplicação, que pode ser métrica, pode ser erro log, enfim. A gente vai ver um pouco sobre isso. E a gente pausa essa primeira parte, entrando agora no elaboration, ou seja, já começando a construir, apesar que a gente já construiu o modelo de observabilidade, a gente construiu dashboards e agora a gente começa a construir o modelo de entrega do contrato. Usando aqui uma semântica YAML da vida, eu já posso ter contratos definidos aqui entre as partes, conduzido pelo engenheiro de confiabilidade, onde eu defino e padronizo qual que vai ser a URL, que tipo de comando, e também quais as observabilidades associadas a isso, quais os SLI, as métricas específicas que nós vamos extrair desse primeiro serviço, e em comum já podemos construir ou definir o contrato via Open API inicial de como vai ser o modelo de entidades, como elas vão se comportar, já para começar a construir a validação antes de existir o código. E eu já criei a validação. E aí eu vou dar uma pausa e a gente vai avançar nos próximos encontros. A gente está numa fase de elaboration ainda. Então a gente vai desenhar essa fase para depois ir para uma fase de construção guiado pelo ODDD, e o convite que fica para todos os alunos é, e eu quero ver agora você
levar essa ideia para dentro da sua empresa e construir uma matriz com todo o que a gente aprendeu até chegar aqui, construir uma matriz de confiabilidade para o tema que você está trabalhando ou para um tema que você deseja ou tem grande dificuldade de ter confiabilidade dentro da sua empresa. E esse é o grande dever de casa que eu espero que todo mundo faça. Me traga para te ajudar a refinar, construir e você realmente colocar na prática. E aí, pessoal? Então, quem é aluno, nosso próximo encontro nós vamos avançar no Elaboration. Com tudo que nós vimos até agora, vocês já têm ferramental, vocês já têm uma estrutura para criar a matriz de confiabilidade. Me deixe ver como é que você sabe fazer agora e me deixe ajudá-lo a colocar para frente. Vocês vão ver que é uma grande ferramenta para você conectar esses mundos. E como eu falei desde o primeiro encontro, a gente está vendo um processo que não é comum, eu trazer a observabilidade para o discovery, trazer para frente, falando junto com o negócio. Mas tudo que a gente está fazendo aqui, a gente faz também no legado. Eu faço já em cima do que existe e levo confiabilidade. É até mais fácil você fazer uma espécie de engenharia reversa do processo porque já está tudo estabelecido, nem que seja, nem que não seja, provavelmente não será o melhor modelo, mas você consegue mapear e transformar também e criar sua matriz de confiabilidade para começar a aperfeiçoar todo o seu modelo de confiança, mas também já construindo esse know-how do Observability Driven Design. Até o nosso próximo encontro.